Olá, meu nome é Sandro Vasconcelos, sejam bem-vindos ao canal Budismo Brasileiro. Espero que vocês estejam bem. E hoje vamos falar sobre as mandalas do budismo esotérico. Então, a palavra mandala, ela vem do sânscrito, né, e ela significa círculo. O círculo é uma forma de perfeição, né, de conclusão e perfeição. Então, no contexto budista, ela significa perfeição ou fruição da perfeita budeidade. A mandala é basicamente o local, né? Isso de forma bem básica, para que você possa entender depois um conceito mais amplo. É o local em que os budistas eles realizam as suas práticas, né? Com o objetivo de, né, na busca da iluminação. Então, de maneira bastante simplificada, as mandalas elas são utilizadas no budismo para que o praticante tenha insights, né, obtenha insights e consiga se perceber em fusão com a natureza, né, com a natureza de Buda e, né, e busque enxergar a realidade sem dualismos, né, bem e mal, feio e bonito, perfeito e imperfeito, etc. Então, a ideia do budismo é buscar enxergar a realidade não dual, né, sem dualismos, né, tal como ela é. Esta apreensão ela é ensinada ao budista, né, o budista pode ter acesso, né, a essa apreensão da realidade de duas formas. Uma forma por meio da conceitualização, né, que se dá através do budismo exotérico, né, com X, em que o budista, né, lê textos, né, que conceituam, que definem como que é essa realidade, né, a qual ele vive, a qual ele precisa, né, se sintonizar para que se perceba como né, a realidade como ela é, se perceba o Dharma, né, como ele é. Então pode ser dado de duas formas. Ele pode começar né, essa busca por meio de conceitualizações, o que normalmente acontece. Né? O budista ele começa lendo os textos, lendo Dhammapada, lendo outros sutras, e vai ali tentando entender, né, como que é a cosmologia budista, né? Como que o budismo interpreta, né, esta realidade à nossa volta e qual que é a função do homem, né, a função dos seres neste universo. Então essa é a primeira forma, através do budismo exotérico. E a segunda forma, que é através de insights, é através de uma experiência direta, né, com a realidade, que é o que se propõe o budismo esotérico, né, daí com S, esotérico, e não exotérico, é o que propõe o budismo esotérico nesse contato direto com a natureza, sem conceitualizações. E as mandalas no budismo esotérico, elas têm essa função, né, de se catalisar a iluminação. Então elas têm esse objetivo de fazer para que você olhe uma determinada imagem, uma determinada letra, né, dependendo do tipo de mandala, que eu vou explicar mais para frente, que são 4 tipos diferentes. Né, então, o budista olhando para essas mandalas, né, que eu vou explicar os tipos dela em um outro vídeo, vou fazer vídeos separados, porque o tema é bastante complexo. Então a ideia é olhar para essas mandalas e antes de conceitualizar na mente, né, a ideia através de uma linguagem, é você perceber diretamente, né, ter uma experiência direta com o simbolismo daquela mandala, sem passar pela conceitualização, sem passar pela expressão em palavras ou linguagens, né, que acontecem em nossa mente, geralmente. Então é
é pular essa etapa e ter uma experiência direta, né, com o simbolismo, né, com o significado, né, daquela mandala a qual você está ali se dirigindo, se concentrando, recitando, etc. Tá? O altar budista, né, o altar comum aí, budista, que, né, geralmente os budistas têm em casa ou vão ao templo, né, para né, realizarem suas reflexões, suas meditações, etc. Ele é em si uma mandala, pois ali há imagens, né, que são colocadas ali, artefatos, e essas imagens elas carregam uma riquíssima simbologia, né, e essa simbologia é capaz, né, como eu disse, de despertar estados mentais diretos, né, auspiciosos da mente, diretamente, né, sem o intermédio da conceitualização. Por exemplo, né, se você olha para uma imagem, né, para uma mandala que tem a imagem de Avalokitesvara, né, Kanon, né, que simboliza a compaixão a todos os seres. Então, quando você olha para essa mandala, se você tiver um insight direto da sua simbologia, sem passar por isso que eu estou fazendo agora, né, conceitualizando, dizendo o que ela significa, se você tiver a experiência direta com a imagem de sua simbologia, né, sem o intermédio da linguagem, então você teve esse insight, né, direto com, né, que é a experiência que o esoterismo, né, que o budismo esotérico se propõe, certo? Então, simboliza, né, a compaixão a todos os seres, a imagem de Kanon. Ou um outro exemplo que Ksitigarba, né, que representa o amor filial e o respeito aos antepassados. Então, se você olhar para a imagem dele e vivenciar o amor filial diretamente, sem conceitualização, você atingiu ali, né, o objetivo de sua meditação através daquela mandala. Ou podemos citar até mesmo outro exemplo, o Buda Amida, né, o Buda Amitabha, que representa a luz que dissipa a ignorância e transforma a nossa mente na terra pura, né, e assim por diante, com todas as outras imagens. Então, além né, das imagens, né, há 4 tipos de mandalas, tá? 4 tipos diferentes. Então pode ter uma mandala que é feita de esculturas, outra que pode ter letras e objetos, né, letras em sânscrito geralmente, pode ser em chinês, japonês, dependendo da escola, né, que se segue. Objetos, por exemplo, Vajra, certo? Isso pode acontecer, né? E pode ter imagens coloridas, com 4 cores, e também imagens de uma cor só. Acho que vocês aí já devem ter visto, né, altares com essas características aí, com essas 4 características. Então, cada um desse altar aí, cada tipo de altar desse, né, ele tem uma outra simbologia, ele traz uma outra simbologia sutil também, mas também traz uma simbologia direta, como nas imagens. Por exemplo, o de objetos, a mandala de objetos, o Vajra. O Vajra é uma arma que era utilizada pelos Árias, né, pelos arianos, nas guerras, né. Ela significa a sabedoria, tá? Porque ela é cortante, penetrante, né? Assim como a sabedoria, ela também é capaz de fazer uma incisão em nossa mente e mudar a nossa mente, né? Fazendo com que ela se expanda. E outro exemplo é da sílaba Hum, né? Do sânscrito, que representa o vazio, né? Então, são esses tipos de mandala aí, tá? Então, como eu falei, além dessas simbologias diretas, né, o Vajra, sabedoria, o Hum, vazio, Kanon,
o amor aos seres, tá? Além dessas simbologias diretas, há uma simbologia sutil, né, que está relacionada ao tipo de mandala. Como eu falei antes, tem mandalas coloridas, de uma cor só, ou só de letras, ou só de objetos, tá? Então as mandalas de esculturas coloridas, por exemplo, ela tem uma simbologia sutil que são feitas, né, de esculturas de uma só cor. As mandalas com letras transmitem outros significados sutis do que as mandalas compostas por utensílios. Então, repito, além da simbologia direta das mandalas, né, por exemplo, Kanon, amor, acho que isso não ficou bem explicado e é preciso que eu enfatize aqui. Tem a simbologia direta, por exemplo, Kanon, amor aos seres, que se te garba, respeitam os antepassados, amor filial. Vajra, sabedoria. Tá? Tem uma outra simbologia sutil que está relacionada ao tipo de como a mandala é construída. Se ela é construída só de letras, se é construída de objetos. Por exemplo, uma mandala de letra transmite outros significados sutis do que as mandalas compostas por utensílios. Então, há, como eu disse, 4 tipos de mandalas com essas simbologias sutis. Cada um dos 4 tipos de representação mostra as divindades que personificam as virtudes e as qualidades do Tathagata Mahavairochana, tá? Então, essas simbologias sutis estão relacionadas às qualidades do Tathagata Vairochana, que é o Buda principal dentro do budismo Mahayana. É o Buda que representa a própria natureza de Buda, né? A natureza que move a vida dos seres. Então, quais são os 4 tipos de mandala? A primeira é a grande mandala, tá? Que ela é composta de imagens antropomórficas pintadas nas 5 cores. Tá? Eu vou explicar em outros vídeos o significado dessas cores, que estão relacionadas com a simbologia, com significados, com a simbologia sutil. Tá? A segunda é a mandala samaya, que ela é representada através de artefatos, tá? Como a espada, o vajra ou uma joia, por exemplo. Tá? E é engraçado que existe uma correlação, tá? Por exemplo, existe Kanon em letra, Kanon em imagem antropomórfica e Kanon em símbolo de artefato. Então, você pode ter uma mesma simbologia principal em diferentes formas. Entende? Isso também é um ponto. Eu sei que é complicado, mas se vocês entenderem a noção básica, vai estar bom nesse vídeo. Então a primeira é a grande mandala, que é imagens antropomórficas pintadas nas 5 cores. A segunda é a mandala samaya, né, que é representada em artefatos como a espada, o vajra, né, e outros objetos. A terceira é a Dharma Mandala, retratada através das letras do alfabeto sânscrito, tá? Se chama Dharma Mandala. E finalmente a Karma Mandala, que é construída por meio de esculturas não coloridas. Beleza? Então é preciso compreender que a mandala além de um objeto em si, né, ela além de ser somente um objeto, ela é a realidade metafísica a qual esse objeto aponta. Tá? Então não é só a imagem do Buda que é uma mandala, mas o próprio Buda é a mandala. Então isso é uma outra diferença do budismo exotérico para o budismo esotérico. Existe uma não dualidade, aquele que medita deve ter em mente que o que representa o representado são a mesma coisa, eles não são duais. Tá? Então o Buda é uma mandala, a mandala é o Buda, entende? Isso tudo para que você fuja da dualidade e consiga, né, você entendendo a realidade assim, mais facilmente
usufruir dos insights, tá? Que são experiências diretas com os ensinamentos, com o Dharma, tá? Isso é, como eu disse, é um pouco complexo, mas a ideia, resumidamente falando, né, é compreender que não há a dualidade entre a representação e o representado. Tá? Então, futuramente eu vou fazer aí outros vídeos, né, explicando as 4 mandalas. Tá? Talvez eu faça um vídeo só explicando as 4 mandalas, ou divida em 2 vídeos, falando de 2 mandalas por vídeo, né, dos tipos de mandala. Então, a grande mandala, Samaya mandala, Dharma mandala e o Karma mandala. Tá? Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. É um tema um pouco complicado, mas eu acredito que se vocês pegaram o básico, né, do básico aí, que é entender a importância, né, da mandala dentro da caminhada budista, espero que pelo menos essa mensagem aí tenha sido absorvida. Beleza, gente? Muito obrigado. Então, e se inscrevam no canal, tá? Inscreva-se aí, deixe um like para ajudar o canal a crescer, tá? Se vocês gostaram do conteúdo do vídeo, também vocês podem compartilhar nas redes sociais, e tudo isso ajuda o crescimento do canal. E também, né, há uma forma aí de ajudar financeiramente o canal, patrocinando, né, através do Apoia-se, através do Patreon e através de outros meios que estão aí descritos na descrição do vídeo. Então ajude o budismo brasileiro a crescer e a gente possa expandir os ensinamentos. Tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima.